Bom, pessoal, a gente vai estar falando, né? Deixa eu abrir aqui os slides. Vou iniciar um estudo com vocês para a gente poder estudar a respeito do inferno, né? Verificando, obviamente, dentro das escrituras, olhando somente dentro das escrituras na questão assim, de não olhar pelo ponto de vista de nenhuma congregação ou templo, que a gente vai examinar o que exatamente a escritura ensina a este respeito. Veja bem, como esse assunto ele é bem extenso, eu vou dividir ele em três partes, tá bom? E essas três partes, sendo essa a parte um, ela vai ser a introdução, depois vai ter a parte 2 que vai ser o desenvolvimento do caso, e depois a gente vai ter a parte 3 que vai ser a conclusão. Então, na parte um a gente vai começar a introduzir o assunto para que a gente possa analisar algumas questões, levantar algumas problemáticas e a gente também trabalhar em cima para verificar cada detalhe no caso. Então serão três partes que eu estarei provavelmente postando essa primeira. No próximo dia eu vou já deixar no canal também, já linkado lá o vídeo, né? Subir o vídeo. E o terceiro dia, né? Assim, na sequência. Então eu posto um vídeo hoje, um depois e o outro depois no caso. Beleza? Então a gente vai falar sobre esse assunto. É um assunto que todo mundo tem medo, né, de uma certa forma, de conversar sobre isso, ou de ler ali alguns livros, principalmente na Bíblia ali, o livro de Apocalipse. Muitas pessoas têm receio, né, porque ele cita algumas coisas referente. E assim, a gente não precisa ter medo, na verdade, né? Basta a gente examinar as escrituras e obviamente pedindo sabedoria a Deus, e fazendo uma boa pesquisa, a gente consegue compreender algumas coisas. Então, para a gente começar aqui a introduzir o assunto, né, é importante a gente entender, conforme a gente vai falar sobre o inferno, a gente vai introduzindo esses assuntos, é importante a gente entender duas questões aqui que aconteceram. Lembra que lá no Jardim do Éden, né, quando Deus colocou lá o primeiro casal, e ele tinha falado, o Eterno disse, né, para o homem no caso, né, ele tinha falado, olha, se vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer, no caso, né? Então tinha dado uma orientação para que eles não comessem do fruto, conforme está aqui em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 17. O Eterno disse para o homem, certamente morrerás, no caso. E Satanás, né, ele, depois que ele estava lá conversando com Eva, ele falou o seguinte, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Satanás retrucou, certamente não morrerás. Isso divide um paralelo até os dias de hoje. Por quê? Porque muitas pessoas elas acreditam que quando a gente morre, né, a gente não morre de verdade, de alguma forma a gente continua vivo. Inclusive já tem até um vídeo já aqui dentro do canal, no qual eu explico sobre essa questão da morte, né? O que é a morte, o que acontece após a morte, aonde que os mortos estão e tudo mais. Então assim, você pode complementar isso daqui justamente com o vídeo que já está aqui no canal. Só você olhar aí na playlist, você vai estar vendo no caso, tá bom? Bom, mas aqui é importante você entender que a gente já entra nesses dois pensamentos. A gente tem a fala de Deus de que eles morreriam de verdade, e Satanás falou que eles não morreriam, né? Sendo que quem falou a verdade aqui? Sendo que quem falou a verdade foi exatamente Deus. É importante introduzir isso daqui, porque lá na frente eu vou tratar a respeito disso, tá bom? Mas por enquanto, essa abordagem aqui primeiro, para a gente poder começar o assunto. Aqui foi a questão, né, das duas falas que eu acabei de mencionar, né? Deus falou que eles iam morrer, Satanás lá na frente falou que não, né? Que eles podiam comer, que eles seriam igual a Deus e tudo mais.
Então, quem falou a verdade, obviamente que você que está me acompanhando aqui, você já sabe que obviamente foi Deus, né? E quando a gente fala do assunto do inferno, esse assunto em si, já entra no imaginário das pessoas muitas coisas. Por quê? Porque é retratado em filmes, é retratado em séries, é retratado em livros, é retratado na história, é retratado em desenhos, em HQs, em mangás, enfim, em teatro, em novelas, em um monte de coisas. Então, as pessoas elas já têm alguma conjectura de algo específico, de como que é o inferno, né? De que forma. Alguns acham que o inferno já é aqui na Terra, outros não. E assim, tem gente que tem pensamentos diversos, mas estamos aqui para fazer um estudo aprofundado desse assunto e a gente vai examinar aqui textos também e a gente vai verificar cada detalhe. Bom, aqui é importante a gente começar, né, a entender o seguinte sobre a questão da imortalidade. A imortalidade ela é alcançada somente por e através do Messias. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do eterno o dom gratuito de Deus, no caso, né, seria a vida eterna, pelo Messias, no caso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É importante frisar isso daqui pela seguinte questão, veja bem. Quando a gente fala do inferno, conforme está no imaginário das pessoas, né? Conforme eu tinha colocado aqui na questão de filmes que muita gente assiste ou de que ouve falar, seria o que? A pessoa ela foi lançada lá e ela vai o que? Ela vai sofrer eternamente. Ou seja, para ela ser castigada eternamente, ela precisaria ser o que? Ela precisaria, obviamente, ter vida eterna para que ela pudesse sofrer eternamente. Só que aí, se a gente for aqui na Bíblia, alguns textos que a gente vai estar analisando, ela é bem clara, né? Por exemplo, aqui em Romanos capítulo 6, versículo 21, ela fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí aqui a gente já faz a primeira pergunta. Vamos trabalhar aqui. Quem vai receber a vida eterna? Os justos, aqueles que terão seus nomes escritos no livro da vida, ou aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador? Então aqui a gente já tem que entender uma questão. Para alguém sofrer uma punição eterna, ela precisa ter a vida eterna. Só que a Bíblia deixa muito claro, né, que o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a gente deixa aqui a primeira pergunta: quem vai ganhar a vida eterna quando Jesus vier retribuir cada um conforme as suas obras? Os que estarão salvos ou os que não estarão salvos? Quem vai ganhar a vida eterna? Bom, vou deixar você pensando aí. Lá na frente a gente volta para responder essa questão. Continuando. A morte é a punição final dos ímpios. O dom da vida eterna o Pai dará aos seus, mas não dará aos ímpios. Em sua primeira epístola, o apóstolo João esclarece melhor o assunto. Foi o que eu estava mencionando anteriormente, né? A quem será dado a vida eterna. Veja o que está escrito no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 15. Fala o seguinte: todo o que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Então veja bem, a gente já começa a destrinchar esse assunto, e aí você pode estar falando assim: mas Felipe, o que isso tem a ver com o inferno? Veja, a gente tem que trabalhar cada ponto. Por quê?
no imaginário de muitas pessoas ou de filmes que passa, aquele que será condenado, ele vai passar um sofrimento eternamente, entendeu? Entenderam? Um sofrimento eterno. Só que para alguém sofrer eternamente, Deus teria que dar a vida eterna para os ímpios, né? Jesus Cristo, Deus por meio de Jesus Cristo teria que dar a vida eterna aos ímpios, sendo que as próprias Escrituras, em diversos textos que a gente vai analisar aqui, já deixa bem claro que isso não é possível, né? Assim como a gente acabou de ler aqui no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 15. Aí continuando. E mais, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ora, então por que isso aqui está lá em 1 João capítulo 5, versículo 12? Ora, então por que os filmes, as séries e o que está no imaginário das pessoas é exatamente o oposto do que está na Bíblia, né? Então a gente tem que parar para pensar e refletir a respeito. Continuando, João está dizendo o seguinte, no caso, né, que os ímpios não viverão eternamente. O tormento eterno deixa de ser um fato se considerarmos essas declarações bíblicas como verdadeiras. Aqui a gente tem um detalhe. Se exatamente aqui o que é a pontuação no caso, né? Se eu não considerar que esses textos eles são verdadeiros, eles têm que ser verdadeiros no sentido de que, porque a palavra de Deus aqui ela está deixando bem claro, né, o posicionamento do que acontece com o ímpio no caso, que todo que odeia o seu irmão é homicídio. Vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. O outro que está lá, está aqui em 1 João capítulo 5, versículo 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ora, se o ímpio que se perdeu não foi salvo nesse sentido, porque ele resolveu seguir outro caminho, como ele vai ter a vida eterna? Como que ele vai ter a vida eterna, sendo que ele não tem o Filho de Deus, que é Jesus? Conseguem compreender até aqui? Certo, mas a gente vai avançando, a gente vai estudando. Aqui eu tenho uma informação muito importante que eu acredito que muitas pessoas talvez não saibam, né? E é o seguinte: a palavra inferno que aparece em nossas Bíblias não existe no original grego ou hebraico, tá bom, pessoal? Talvez, não sei se vocês já sabem, mas é uma informação muito importante e então, ela não existe no original grego ou hebraico e aramaico. Línguas originais desse termo em latim significa lugar inferior, tá bom? Sendo que a Bíblia não foi escrita originalmente em latim, não deveria ter sido adicionada por alguns tradutores, ou seja, isso acaba meio que, de certa forma, trazendo uma questão de pensamento, de uma construção de um pensamento até um pouco equivocado, né? Meio que se misturando com o que a cultura, com o que os filmes abordam. Ou seja, não deveria ter sido colocada a palavra inferno nas nossas escrituras, porque ela não existe nos originais. E isso dá meio que entender, quando você cita a palavra inferno, você já meio que já associa com alguma série, com algum filme ou com alguma coisa que você acabou vendo em um desenho, em algum lugar que era coisa assim, você já sabe, né? Mas é importante você saber isso, que não existe a palavra inferno nos originais, tá bom? Isso é um ponto muito importante. E aí a gente entra no detalhe aqui também, uma pergunta que a gente precisa verificar dentro da Bíblia. As escrituras ensinam que há um lago de fogo hoje ou que haverá um. Ou seja, já existe esse lago de fogo ou esse lago de fogo existirá?
O que que você responderia aqui se alguém te perguntasse isso? Então, se a pessoa responder que sim, então já significa que quem está morrendo já está indo para lá para poder já começar esse processo. Mas vamos ver dentro da Bíblia, né? Vamos desvendar esse assunto e vamos ver o que que a Bíblia fala a respeito. Um dia Deus lançará o diabo e os seus seguidores em um lago de fogo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Lá em Atos capítulo 17, versículo 31, fala o seguinte: Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja bem, o texto ele deixa bem claro que esse lago de fogo, né, esse lago de fogo, ele vai existir, ele ainda vai existir, ele existirá no futuro, né? Quando, aqui deixou bem claro, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um homem que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, quando que esse fato aqui ele vai ocorrer? Quando Cristo, o nosso, quando Jesus ele retornar para fazer justiça. Então, sim, aí dessa forma, ok? Então veja, o texto deixa bem claro que esse lago de fogo ele vai acontecer no futuro. Se ele vai acontecer no futuro, ele não existe no presente, tá bom? É muito importante você entender isso. Ele não existe no presente. Vamos continuar. Felipe, você tem mais alguma evidência ou prova do que você está falando, que o lago de fogo ele existirá no futuro e que ele não existe agora? Sim, vamos verificar aqui, João capítulo 5, versículo 28 e 29, que fala o seguinte: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso está escrito aqui que eu acabei de falar, né? Lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Veja, o texto é mais claro do que o sol do meio-dia. E que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, portanto, os que não foram dignos da salvação não se encontram hoje em um sofrimento, mas né, no pó da terra, tá bom? Mas no pó da terra, em um sono profundo. Ou seja, a pessoa não existe mais. Só que quando houver a questão da ressurreição, aí sim será feito essa questão da essa questão do julgamento, né, para ambos os lados no caso, tá certo? Acho que até aqui está todo mundo conseguindo acompanhar o raciocínio. Assim, voltando aqui, veja que aqui a escritura, né, ela mostra tipo, totalmente diferente do que é verificado em algumas séries, em alguns filmes, nos desenhos, em algumas novelas. Veja que é totalmente o oposto. Não existe o inferno aqui agora, mas esse lago de fogo, né? Vamos colocar a expressão lago de fogo porque se encaixa melhor. Esse lago de fogo ele existirá no futuro, no caso, e não existe hoje, porque as pessoas elas ainda não ressuscitaram para serem ali
dada a cada um conforme as suas obras. Então, outro detalhe importante que a gente precisa analisar é que a Bíblia ensina que o castigo varia em grau e intensidade, especialmente nos versos a seguir. Isso que é muito importante para vocês, para a gente poder analisar, né? Tem uns textos aqui que vai ajudar a gente a compreender isso. Por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 16, capítulo 16, versículo 27, fala o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ora, isso faz muito sentido. Do porquê faz muito sentido. Imagine que Deus pegue Satanás, até coloquei uma figurinha aqui só ilustrativa, e pegue um ladrão, um cara que rouba. Vamos imaginar que esse cara aqui, ele morreu sem a salvação. Agora imagine que Deus pega esse cara e Satanás e dá a mesma pena para eles queimarem eternamente no lago de fogo. Eternamente. Agora calcula o seguinte: Satanás, quem tem a ficha criminal maior? Satanás ou esse ladrão aqui? Pare para pensar. Agora imagine que Deus coloque esses dois para queimarem eternamente, infinitamente, e nunca vai parar. Seria essa uma ação justa da parte de Deus? Deus deu uma sentença justa? Será que aquele ladrão da sociedade que rouba uma galinha ou que rouba um celular, será que a pena dele deve ser dada da mesma forma para alguém que tirou a vida de inocentes também, foi lá, matou pessoas, estuprou, fez coisas horríveis? Será que essa pena para esse cara que furtou um celular tem que ser a mesma pena para alguém que cometeu homicídios? O que você me responderia? Será que a justiça teria que dar a mesma pena para um com a mesma intensidade que deu para outro, nesse sentido assim que a gente está analisando? Obviamente que não, né, gente? A gente sabe disso, né? Então, por isso que cada um vai ser retribuído conforme as suas obras, né? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo, olha só, segundo as suas obras. Então veja que já é um grau de separação aqui, de distinção. Então o sofrimento de alguns pecadores, né, durará um período de vários dias e noites, até mais, porque cada um será recompensado, né, conforme eu já tinha falado, segundo as suas obras. Então vamos adiantando aqui. E qual outro texto que a gente consegue embasar isso, que a gente consegue confirmar exatamente o que eu estou mostrando para você? Está lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 21 e 22. O próprio Jesus Cristo falando. E ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Ou seja, Jesus ele deixa muito bem claro aqui que no dia do juízo, né, haverá menos rigor para a cidade de Tiro e Sidom do que para as outras. Ou seja, aqui mostra muito bem claro que há diferença no grau ali da punição. Então, assim, não tem como Deus pegar Satanás e pegar um ser humano e dar a mesma pena para o ser humano
e dá a mesma pena para Satanás, porque a ficha criminal de ambos são diferentes, não é a mesma, entende? E aqui a gente consegue ver isso, né? Porque ele, ai de ti, Corazim, né? Ele cita aqui a cidade, ele fala que vai ter uma diferença no dia do julgamento ali, que uma vai ser mais punida do que a outra, que vai ter essa diferença no caso. Então, o próprio texto ele confirma pra gente que realmente vai ter essa diferença, tá certo? Acredito que até aqui vocês estão conseguindo acompanhar aí o nosso raciocínio, o raciocínio aqui das escrituras. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Fala o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Continuando, aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito lhes pedirão. Mais um texto que embasa a questão do grau de intensidade para a questão assim do dia do juízo, né, conforme vai ser feito para cada pessoa, né? Cada um vai ser julgado conforme as suas fichas, né? Daquilo que ela cometeu aqui na Terra, no caso, daquilo que ela fez, sendo coisas, sendo para salvação, né? Ou sendo para a questão da condenação, no caso. E aqui foi aquele tema que eu tinha levantado, né? Que eu tinha comentado. Se o grau de castigo fosse o mesmo para todos, por que Jesus afirmou que no dia do julgamento haveria menos rigor para a cidade de Tiro e Sidom e que alguns receberão muitos açoites enquanto outros ganharão poucos açoites? Filipe, o que isso tem a ver com o inferno? Ora, o que está no imaginário das pessoas? Que quando alguém vai lá para essa questão do inferno, né, conforme eles acreditam do que é passado, então eles acreditam que essas pessoas elas vão sofrer eternamente, infinitamente, ou seja, Deus vai pegar lá Satanás e aqueles que estarão perdidos, ele vai dar a mesma sentença para todo mundo, sendo que não é isso que as escrituras ensinam. Vocês conseguem compreender? Conforme a gente estamos analisando aqui nos textos, a Bíblia não ensina que Deus vai dar a mesma punição para alguém que se perdeu e a mesma punição para Satanás, porque os crimes dele, a ficha dele é muito mais extensa, muito maior. E assim também, né, anjos que vieram com ele, né, que se desviaram também da luz, da verdade, que não permaneceram naquilo que Deus tinha estabelecido. Obviamente que Deus não vai deixar o ímpio impune, ele vai punir, mas conforme a obra de cada um, tá bom? É importante falar isso, né? Porque, como eu já tinha mencionado, o que está no imaginário de muitas pessoas é que esse local as pessoas vão sofrerem ali eternamente. A Bíblia ela não ensina isso, tá certo? Sendo assim, o diabo ficará no fogo mais tempo do que os outros, pois os seus pecados foram em maior proporção, além de ele ser o originador do mesmo, conforme está escrito lá em João capítulo 8, versículo 44. E é tentador dos seres humanos no caso, tá bom? Então é bem óbvio isso, né? Porque ele tem uma ficha realmente extensa, desde os primórdios, né? Lá na questão de que ele já era um ser celestial, ele habitava no reino de Deus e tudo mais, e começou toda aquela questão dele criar rebelião e tudo mais, querer estar acima de Deus.
Entretanto, a Bíblia não diz que ele e os demais serão atormentados pela eternidade. Depois do castigo proporcional às obras de cada um, Deus destruirá definitivamente o mal e os que se apegaram a ele. Tá certo? Isso está sendo bem óbvio. Bom, vamos verificar mais alguns textos. Os ímpios serão como restolho, o dia em que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, aqui também remete ao futuro, né? E o texto ele deixa bem claro também que os ímpios serão como retolho. O dia que vem os abrasarás, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Pisarei os perversos, porque se farão, olha só, eles se farão em cinzas. Como que uma coisa que vai queimar eternamente se torna cinza? Entende? Debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, assim, o que realmente é mostrado dentro da Escritura é bem claro, tá bom, gente? Lá no Salmos, capítulo 37, versículo 20, fala o seguinte: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço da pastagem, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Então, assim, veja que a situação daqueles que se perderem, daqueles que não forem salvos, vai ser totalmente a destruição completa, o castigo merecido para ele, tá bom? Conforme as suas obras, e não uma punição infinita ali, eternamente sem fim. Haverá um juízo, Deus dará a sentença e ele será punido conforme o grau das coisas que ele cometeu aqui na terra. Lá em Romanos capítulo 16, versículo 20, fala o seguinte: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Tá bom? Mais um texto aí importante para a gente colocar aqui. Bom, de certa forma, né, isso deveria ser claro para todos nós cristãos, pois se o diabo e os demais forem mantidos com vidas para serem castigados por um tempo sem fim, ou seja, por um tempo eternamente, seria o mesmo que Deus dar a vida eterna ao diabo. Ou seja, você acredita que Deus ele vai dar a vida eterna para o diabo e para os anjos caídos que vieram com ele também? E aí, vocês acreditam nisso? Olha, porque pela cultura do que é ensinado em muitas questões de série, de filme, conforme eu tinha falado anteriormente, é exatamente essa a mentalidade do que é a ideia do que é passada no imaginário de muitas pessoas. Agora, raciocina, Deus ele vai dar a vida eterna. Deus juntamente com o Senhor Jesus Cristo, planejou a questão da salvação do ser humano. Jesus abriu mão ali dos poderes dele, né? Abriu mão da glória, veio ali como homem, sofreu, padeceu, morreu, para que pudéssemos ter a oportunidade da salvação por meio dele. E será que esses seres aí que não obedecem às leis de Deus, não obedecem à vontade de Deus, não aceitam o reino de Deus, e Deus vai dar a vida eterna para eles? Bom, acho que a resposta é bem simples, né? Logicamente que não.
Seria o mesmo que Deus dá a vida eterna ao diabo, aos demônios e aos que não aceitaram a Cristo. Veja, a Bíblia deixa muito claro que a vida eterna ela será dada àqueles que aceitarem a Cristo e estiverem o seu nome no livro da vida. Tá bom? Tem que perseverar nisso. Isto é uma heresia, né? Pois somente os justos comerão da árvore da vida para serem imortais, conforme está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Também a gente pode comprovar isso lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 15. Para a gente verificar também, só reforçando, né, a questão que os ímpios eles não têm acesso à salvação, tá bom? Bom, essa foi a introdução do assunto. Na parte 2 a gente vai analisar diversos textos que as pessoas acreditam, que embasam nessa questão do inferno e tudo mais, tá bom? Mas lembrando que a palavra inferno ela não existe nos originais, é importante mencionar isso. E na parte 2, que vai ser a continuação, vai ser o desenvolvimento do assunto. Então assim, a gente vai analisar textos que as pessoas utilizam e a gente vai ver se esses textos querem dizer aquilo mesmo, né? Então a gente vai analisar textos e mais textos. E é isso. Então na parte 2 a gente vai ser a continuação. Eu estarei colocando aqui para vocês, né? Eu estarei deixando aí dentro do canal. Então esse aqui vai ser o primeiro que vai subir e posteriormente eu estarei subindo os outros vídeos também. Tá certo? Comente, deixe a sua curtida, divulga para aquelas pessoas que você sabe que também curte o assunto, né? Quer tirar dúvida de alguém. Agradeço por você estar aqui no canal, pela sua inscrição, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. E logo mais aí os outros vídeos estarão já disponíveis para você, beleza? Um forte abraço.